Desista da ideia de aprender a vender. É até contraintuitivo, porque o que eu falo aqui no canal é sobre como vender, como negociar de uma forma mais leve, mas a ideia realmente desse vídeo, a ideia central aqui é que você não precisa mais aprender sobre vendas. Ah, eu preciso de um conteúdo, de um conhecimento, do que falar para as pessoas, sendo que na verdade o que você precisa fazer é apenas descobrir se as pessoas desejam comprar. Então, quando você conversa com as pessoas, você tem a sua profissão lá, você tem um serviço para oferecer, você trabalha vendendo um produto. Na verdade, não é o processo de você vender, e sim você deixar as pessoas comprarem. Então, você permitir com que elas desejem comprar com você é muito mais poderoso do que você pensar que precisa de técnicas mirabolantes de vendas. Já foi vendido muito isso, eu sofri muito na época lá do teusucesso.com lá, que falava que você precisa saber as estratégias dos principais nomes, e cara, foi a maior furada, a maior perda de tempo, que sendo que aquilo que eu estava fazendo antes mesmo, quando eu trabalhava oferecendo cartões de visitas, design, eu falava, cara, olha que fantástico isso, eu queria que mais pessoas tivessem essa facilidade de fechar negócio, que eram coisas que as pessoas precisavam. Eu simplesmente ia lá e conversava com o máximo de pessoas possíveis, né? E elas aceitavam dar esse próximo passo, avançar e negociar. E eu sentia muito bem por aquilo. Eu falava, cara, eu preciso aprender mais a vivenciar isso. Nossa, que fantástico, porque olha, as pessoas estão falando que você precisa crescer o seu negócio, precisa, né, levar a tua mensagem para mais pessoas. E ao mesmo tempo que isso pareceu fantástico, foi aquilo que me aprisionou e fez com que eu não fizesse aquilo que precisava ser feito, né? Eu acabava acreditando, né, nessas ideias de que eu precisava aprender mais sobre vendas, eu precisava aprender estratégia de e-mail marketing, aprender estratégia de copy, não sei o que, sendo que o que eu precisava mesmo era conversar com as pessoas de forma genuína, como eu estava fazendo, e não de infinitas técnicas, infinitos conhecimentos. Então, se você tem um produto, um serviço, eu quero convidar você a procurar descobrir como que você pode contribuir com as pessoas, porque você já tem essa confiança de que você tem algo a oferecer, né? Então não precisa se preocupar, eu preciso bater a meta, fazer zilhões de coisas, de artimanhas ali para atingir um maior número de público, e esse tipo de preocupação vai mais te afastar do resultado que você precisa do que de fato aquilo que vai te ajudar. Então, quando eu digo para você desistir da ideia de aprender, eu quero convidar realmente você a desaprender. Você não precisa de mais conhecimentos, não precisa de mais técnicas, você precisa de mais pessoas de bem para conversar com elas. Então converse, tente descobrir o que elas estão pensando a respeito do tema que você trabalha. Então, quando você vai conversar com uma pessoa de forma genuína para descobrir, elas vão te entregar informações, porque você não está ali querendo demonstrar uma forma de que elas estão erradas, de tentar convencê-las a utilizar técnicas mirabolantes. Não, você está ali para descobrir. Seja uma pessoa curiosa, né? Converse com as pessoas descobrindo, por exemplo, do ramo de imóveis, tá, mas isso se você for da área, se você for arquiteto, por exemplo, como que as pessoas estão pensando, se elas estão pensando em construir para elas, se elas têm falado com os familiares, né, que estão investindo, talvez, para alugar, talvez reformando suas próprias casas, o que elas pensam a respeito disso, que quando você descobre se elas querem algo, aí você ajuda elas a comprar, né? É esse que é o verdadeiro segredo para você desistir de aprender, para realmente você permitir as pessoas comprarem com você. Porque como que era antes, né? Na época, quando não tinha o marketing, não tinha todas essas técnicas ultrapassadas que agora já estão, de pressionar as pessoas para comprarem, como que funcionava? 100% indicação, né? Uma pessoa, o Henry Ford, por exemplo, ele começou atuando como um mecânico, né? Ali, numa oficina, com seu amigo já tinha aquele negócio consolidado, ele começou a trabalhar ali, começou a conversar com mais pessoas, começou a ter as suas próprias ideias. Daqui a pouco, como que funcionou? Aquele
aquela base de contatos que ele já tinha feito, né? Ele já conseguiu então dar os primeiros passos, ele percebeu o que as pessoas queriam, ele já tinha buscando a solução para aquilo, e até aquele primeiro trabalho que ele fez, aquela primeira pessoa que ele trabalhou, por indicar, né, recomendar outras pessoas para comprarem com ele. Isso que é o fantástico. Então todos os negócios anteriores começavam assim, começava um estagiário lá, atuava naquele negócio, daqui a pouco o negócio crescia, aquele que era estagiário abre o seu próprio negócio, aquele que tem o negócio consolidado começa a receber mais demanda ainda, então aqueles que estavam começando queriam um projeto mais no menor valor, era direcionado, então recomendado para aquele que era estagiário que agora abriu o seu próprio negócio. Então aqui eu quero convidar você a conversar com as pessoas. Basicamente isso. Se você quer crescer o teu negócio, quer ter mais vendedores, mais negociadores, é basicamente você pedir para que eles conversem com as pessoas e falem abertamente, de forma genuína, realmente para descobrir. Converse para descobrir, faça teste, converse com qualquer outra pessoa tentando descobrir alguma coisa. Você vai ver como que é tão bom esse processo da conversa e não de já pensando no resultado final. Tanto é que eu gosto de dizer que eu não vendo. Eu faço 3 outras coisas, menos vender. Eu gravo, eu estudo e eu converso. Se acontecer uma venda, ótimo, isso é o resultado final que aconteceu, foi consequência dessas outras 3 coisas que eu preciso realmente focar. Então eu quero convidar você, porque eu tô cansado realmente de perder tempo e eu espero que esse vídeo chegue para as pessoas certas, para que elas também desistam dessa ideia de que elas precisam aprender 1 zilhão de coisas, porque se elas se prendem nessa questão de que elas não são boas o suficiente, elas não dão o próximo passo. Então eu quero convidar você, beleza, eu cheguei no patamar, eu já estou falando com tantas pessoas, eu queria ver qual que seria uma outra sacada. Então aí sim elas conseguem adicionar um conhecimento de forma prática. Então esse é o verdadeiro significado desse vídeo aqui, não é que você precisa aprender. Se você tem essa sensação de que, meu Deus, está faltando algo, eu não sou bom o suficiente, eu preciso, não. Eu quero que você pense, olha, ótimo, as coisas estão indo bem, como que eu poderia otimizar? Eu gosto também de utilizar essa palavra. Tem alguma coisa que você gostaria de otimizar nas suas vendas? O que você enxergou que você otimizaria se você pudesse? Essas 2 perguntas são fantásticas, porque eu percebo que é uma pessoa que não está com aquela necessidade assim, urgente, que meu Deus do céu, vai acabar o mundo, que eu preciso de um milagre aqui, Não quero atender esse tipo de pessoa porque ela está em um outro momento. Eu quero aquelas pessoas que, olha, as coisas já estão caminhando, mas se eu conseguisse ter algumas palavras, algumas perguntas, melhor dizendo, que talvez eu conseguisse desencadear mais conversas, aí sim eu gostaria de trabalhar com essa pessoa. Então eu quero levar esse tipo de conteúdo, esse tipo de conhecimento sobre negociação em vendas para que você utilize isso que você vem aprendendo aqui no canal com outras pessoas também, caso, como eu falei, sem aquela urgência, sem aquela pressão de que você precisa daquilo, não. Quando você chegar nos seus altos resultados, você lembrar de mim, aí a gente vai marcar uma consultoria, talvez ali você vai dizer, eu quero agradecer e tal, a gente vai bater um papo e vai funcionar tudo bem. E se você já está nesse momento, se talvez eu já contribuí, através até desse próprio vídeo, eu vou deixar o meu contato aqui abaixo na descrição. Quero que você conte comigo, quero que você conte pra mim, como que foi assistir e refletir. Eu quero que você reflita sobre isso, para que você esteja na melhor sensação e não na pior, que é aquela sensação de desespero, aquela sensação de que, meu Deus, falta alguma coisa. Não, eu quero que você, ótimo, as coisas estão caminhando, porque é muito mais difícil você empurrar um carro que está parado, ele está urgente ali, eu gosto muito da analogia que um amigo meu fez uma vez, que tinha um cara lá com o carro parado na BR e sinalizava lá, saindo fumaça, e ele pedindo, implorando que as pessoas parassem e ninguém parava. No momento que ele pegou e parou de pedir ajuda e começou ele a empurrar o carro, muitos outros pararam os carros também e começaram a ajudar, porque o carro já estava levemente sendo empurrado, ele já estava mostrando essa força. Então
Fica essa reflexão aqui, espero que isso tenha ajudado. Espero que tenha até ajudado, melhor dizendo. E nos vemos no próximo vídeo.